Você sabia que pode se tornar indispensável no seu trabalho? Existe hoje uma cultura muito disseminada nas organizações e instituições, que é a cultura da reclamação. As pessoas querem ser reconhecidas em seu trabalho, querem ser aplaudidas pelo que elas fazem, mas na verdade elas não fazem nada para isso, apenas reclamam o tempo todo e não contribuem em nada para a melhoria. Em um determinado momento da minha carreira eu me vi assim e foi preciso de fato mudar para que a empresa e o mercado passassem a me ver de forma diferente. As organizações que mais crescem no mundo, as empresas que mais crescem no mundo, elas têm algo em comum. É uma cultura colaborativa, feita de pessoas que de fato querem promover mudanças específicas e essenciais para o crescimento da empresa. Pessoas que de fato querem contribuir com novas ideias, com sugestões para melhorias de processo. Ser indispensável significa gerar valor aonde você está, contribuir para que de fato a empresa possa te enxergar como um solucionador de problemas e não como alguém que só reclama. E o fato de você gerar valor aonde você está vai certamente fazer com que a empresa te veja diferente, queira te desenvolver, te reter. Nesse vídeo eu vou abordar 5 pontos que vão te ajudar a ter essa mentalidade de se tornar indispensável. Não é uma receita de bolo. Na verdade, existem coisas que você já sabe, que você já conhece. O grande segredo é, de fato, colocar em prática. E essa é a proposta da Academia do Fazer. É trazer o conceito, é trazer as teorias para a prática e para resultados. Então, como fazer isso? Como começar a se tornar indispensável na prática? É isso que nós vamos abordar nos próximos 5 pontos. O que acontece na realidade é que muitas das vezes nós já temos as respostas. Nós sabemos o que fazer, mas não fazemos, porque o nosso mindset, a configuração da nossa mente não deixa. E o que é mindset? É exatamente configuração da mente. É como um computador que é programado para agir, para solucionar problemas de uma certa forma. Ele vai por alguns caminhos já pré-estabelecidos. A nossa mente funciona da mesma forma. E é muito importante começar a exercitar a nossa mente para que nós possamos mudar o mindset e para que essa mudança de mindset possa nos levar a novos caminhos, a novos comportamentos e para que as pessoas e o mercado passem a nos ver de forma diferente. Uma das competências mais apreciadas hoje em dia pelas organizações é exatamente a capacidade de mudar e de se adaptar. E isso requer uma reconfiguração de mindset, ou seja, passar a pensar e a agir de forma diferente, para que a perspectiva ao seu redor mude e para que você possa ser visto de forma diferente pela empresa e pelo mercado aonde você atua. Isso significa literalmente reconfigurar a sua mente, para que você possa assumir uma nova postura, uma postura mais assertiva e para que isso possa te trazer outros resultados e para que, mais uma vez, você possa passar a ser visto como alguém indispensável para a empresa que você trabalha e para o mercado. E isso serve para qualquer área, para qualquer função e para qualquer cargo que você exerça. É bom deixar claro que mudar, reconfigurar a mente, mudar o mindset, não significa abrir mão dos seus valores. Não, significa você passar a ser um solucionador de problemas, ao invés de ser parte do problema. Significa mudar a perspectiva das coisas, tanto de você para os outros, quanto dos outros para você. Então vamos lá para os 5 pontos. Primeiro ponto, se afaste de pessoas negativas. É muito comum você chegar em lugares, seja no seu local de trabalho, seja em um primeiro cliente do dia, seja lá onde for, e você encontrar pessoas que são extremamente negativas. Essas pessoas reclamam de tudo, elas reclamam da última mudança, do último e-mail, elas vivem reclamando do chefe, elas vivem reclamando da empresa, mas elas não contribuem em absolutamente nada para a melhoria desses processos e do ambiente onde elas trabalham. Lembra aquele personagem do filme de Harry Potter? É um personagem que, aonde ele vai passando, a grama seca, as flores murcham, o cenário vai se tornando cinzento. Existem pessoas que têm exatamente essa capacidade. Então se afaste dessas pessoas.
Se você não conseguir se afastar do convívio delas porque elas trabalham perto de você, trabalham ali numa baia perto, ficam muito próximas no escritório, comece a falar exatamente o contrário do que ela está falando. Sabe aquela pessoa que fica, esse mês vai ser ruim, a economia não está boa, as vendas não vão acontecer. Vocês viram o último e-mail que chegou com as mudanças que vão ser estabelecidas? Isso não vai dar certo. Você conhece pessoas assim? Eu conheço. Então, se você não consegue se afastar, comece a dizer o contrário. Não, esse mês vai ser bom. A economia não está boa, mas nós podemos fazer alguma diferença. O ambiente aqui não está tão bom, mas nós podemos promover a mudança. Então comece a falar coisas boas. Isso não é misticismo. Isso de fato funciona na prática. Porque se você não fizer isso, você vai acabar se contaminando. Lembra aquele dia que você se acordou de manhã instigado para ir trabalhar, instigado para ir vender de bem realmente com a vida. E aí você chega no seu primeiro cliente e tem lá 3 ou 4 colegas reclamando de tudo. Daqui a pouco você também vai estar reclamando de tudo. Ou você se afasta, ou você começa a de fato falar sobre coisas boas. Segundo ponto, pare de reclamar. Pare de reclamar e comece a entender as situações para que você possa, a partir daí, sugerir alguma melhoria. Como eu falei no início, a nossa cultura é uma cultura da reclamação, porque nós não procuramos entender as situações. Vou citar um exemplo prático disso. Você recebeu um e-mail ou um memorando de uma mudança de processo dentro da empresa. E antes de ver aquilo, você já diz, isso não vai dar certo, é mais uma mudança que vem só para burocratizar, só para atrapalhar o trabalho. Não haja dessa forma. Procure entender essa mudança. Lembre que por trás de uma mudança existem pessoas que trabalharam naquilo. E você precisa entender os motivos e os porquês por trás de cada projeto. Então procure entender esse projeto, procure entender essa nova diretriz, o porquê e o motivo. E lembre, a empresa já abraçou, então para que jogar contra? Não adianta jogar contra. Entenda, estude, ajude a implementar, mensure e aí sim você vai poder fazer sugestões de melhoria. E sempre nessa perspectiva de sugestões de melhoria, não apenas crítica por crítica. Isso não vai levar a lugar nenhum, isso não vai te tornar indispensável. Isso vai fazer com que você seja visto apenas como aquele cara que sempre reclama, mas não sugere nada novo. Terceiro ponto, proponha soluções sempre. Para cada problema, pense em 2 soluções. Comece a praticar isso nas coisas mais simples da sua vida. Desde as simples às mais complicadas, você vai ver a grande diferença que isso vai fazer. Não seja o contrário, porque existem pessoas que para cada solução arranjam 2 problemas. Você também conhece pessoas assim, eu conheço pessoas assim. Então seja um solucionador de problemas. Tenha foco sempre nas soluções e não foco nos problemas. Não cultive problemas e sim soluções. Quarto ponto, tenha uma comunicação assertiva e positiva. Não trate as pessoas ou situações com indiretas e com ironias. Ninguém gosta disso. Você não gosta disso, eu não gosto disso. Você não gosta de ser tratado com ironia, com indiretas o tempo inteiro. Da mesma forma, as pessoas que trabalham com você também não gostam. Então, trate as situações e trate as pessoas de forma direta, de forma respeitosa, com uma comunicação assertiva. Se você percebe que não está se fazendo entender, procure trazer exemplos práticos, fazer analogias, para que as pessoas entendam o que você está falando. Isso é extremamente importante e isso faz toda a diferença na sua comunicação. Para que você faça uma sugestão de melhoria, você não precisa ter uma linguagem negativa. Lembre que existem pessoas por trás de um projeto e que muito provavelmente você estará falando a essas pessoas. Então imagina você estar criticando o projeto daquela pessoa para que você possa sugerir uma solução. Não precisa ser dessa forma. Isso, inclusive, pode barrar a sua ideia. Porque ninguém gosta de ter a sua ideia criticada para que possa existir uma proposta de melhoria ou uma solução. Vou citar como exemplo, um exemplo prático de como isso acontece e de como isso pode ser. Ao invés de você falar, o processo atual é ruim, ineficaz, burocrático e a minha proposta é fazer melhor e dessa forma. Tente o seguinte, entendo que o processo atual já é uma tentativa de melhoria e minha proposta é trazer um novo olhar sobre esse processo, fazendo com que ele se torne ainda melhor e mais eficaz. Você percebe que existe uma diferença na forma de falar e que isso faz toda a diferença na forma como as pessoas vão te ouvir, como elas vão te escutar,
como elas vão te enxergar. Quinto e último ponto, separe os problemas das pessoas. Não confunda as coisas, é muito comum essa associação. As pessoas associam o problema à pessoa. Entenda que existem pessoas também tentando solucionar os problemas. Independente de elas terem sido ou não as causadoras, elas querem resolver. Então, dissocie problemas de pessoas, porque isso vai fazer com que você seja justo e correto o tempo inteiro. E as pessoas vão recorrer a você quando precisar resolver algo, quando precisar resolver algum conflito, porque elas sabem que você não vai estar fazendo juízo ou valor da pessoa, mas você vai estar com foco em resolver o problema e não transferindo o problema para a pessoa. Seja imparcial e não trate as pessoas por afinidades, porque se você fizer isso, a chance de você ser injusto, a chance de você não ser correto é muito grande, e isso pode trazer um grande dano ao processo como um todo, à vida das pessoas que estão envolvidas e à sua própria vida e à sua própria imagem. Simples? Sim, é simples. É praticar? Fácil? Não. O simples nem sempre é sinônimo de fácil, mas a mudança de mindset, ela precisa ser acompanhada de algo fundamental, prática. Não adianta você pensar, não adianta você simplesmente entender que você precisa mudar, você precisa começar a praticar. A partir daí você vai evoluindo e isso vai te impulsionar para um outro nível profissional e pessoal. Comece fazendo ou praticando um desses pontos. Você não precisa praticar os 5 pontos para que o seu mindset aconteça. As coisas começam a acontecer colocando em prática coisas simples do dia a dia, como por exemplo, parar de reclamar, como por exemplo, se afastar de pessoas negativas, como por exemplo, começar a focar nas soluções e não nos problemas. Comece por um desses pontos. Vá praticando, vá exercitando a sua mente e você vai perceber que a configuração da sua mente vai mudar, que a perspectiva das coisas ao seu redor vai mudar, que a forma como as pessoas te veem vai mudar e que você vai se tornar um profissional indispensável aonde você trabalha e indispensável ao mercado como um todo aonde você trabalha. Espero que tenham gostado do vídeo. Meu nome é Hermes Taurino, eu sou coach formado pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, gestor formado pela FGV, e a nossa intenção de fato aqui é trazer teoria e conceito para a prática. A partir daí você vai poder começar de fato a fazer e a praticar tudo aquilo que geralmente é visto no campo teórico e no campo de conceito. Curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, divulgue para que outras pessoas também possam assistir. Para que vocês fiquem informados, acessem o link www.minhascontaspagas.com. E é um curso extremamente importante para a sua vida. Se você quer ter suas contas equilibradas, mas não somente isso. Se você quer ter uma vida financeira saudável, não apenas em um determinado momento, mas sempre, faça esse curso. É indispensável. É um curso totalmente voltado para a prática. Fique por dentro das datas das novas turmas e você vai receber também um presente muito bacana, que é um e-book sobre empreendedorismo. Um grande abraço e até a próxima.